Bom, seguinte, aqui nós temos esse problema. Escreva um programa que sorteia aleatoriamente 12 números e armazene esses números em uma matriz 3x4. E em seguida, o usuário deverá digitar 8 números e o algoritmo deverá indicar, para cada número presente na matriz, a linha e a coluna da ocorrência. Caso não tenha nenhum número na matriz, deve ser emitida a mensagem que não foi acertado nenhum valor. Ok, então o que a gente vai fazer aqui? Inicialmente, entender o problema. O que o problema traz para a gente? Do entendimento do problema, nós temos que tirar primeiro o que nós vamos precisar para resolver. A gente precisa quebrar esse problema em partes e ir solucionando cada parte por vez. Por exemplo, ele pede, dizendo que o nosso programa tem que ter uma matriz, né, 3x4, e essa matriz deve receber 12 números. E esses números são aleatórios. Okay? Sabendo disso, como a gente não precisa, para a gente não precisar criar uma função para gerar esse número aleatório, o Portugal já tem, certo? É uma biblioteca útil, e dentro da biblioteca útil tem a função de sortear números aleatórios. Então você não precisa criar essa função, ok? E nem pedir para o usuário digitar esses 12 números. Você pode alimentar essa matriz. Então de cara nós percebemos que precisamos de uma matriz e gerar esses números aleatórios, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai precisar incluir a biblioteca. Usamos o comando inclua biblioteca. E a nossa biblioteca é útil. Nós vamos atribuir a ela um valor de uma 10. Essa biblioteca útil, né, ela vai ser atribuída, ou seja, tudo que tem nela, a gente vai acessar através dessa variável. Ok? Para o caso da biblioteca, a gente tem que fazer essa atribuição aqui. A gente vai declarar uma variável. Essa aqui é como se, tá? Não é de fato, mas vamos fazer essa analogia. É como se esse aqui fosse a variável e esse aqui o tipo da variável. Okay? Eu não declaro inteiro número, por exemplo. Aqui eu estou declarando uma variável u, que é do tipo biblioteca útil. Tá? É só uma analogia. Mas vamos aqui. Eu vou precisar da minha matriz, então eu vou criar a matriz aqui. Essa biblioteca aqui ela vai servir quando eu for preencher a matriz, certo? Vamos criar minha matriz aqui. São 12 números. Não especificou se era real ou sendo inteiro, então vamos entender como se fosse inteiro. Então aqui eu tenho a minha matriz, eu vou chamar de matriz mesmo. Matriz ela tem esses dois colchetezinhos, tá? Se fosse vetor era apenas um. Como é matriz, tem linha e coluna, são esses dois. Então, para o primeiro aqui vai ser o número de linhas, que é 3, e depois o número de colunas, que é 4. Certo? Lembrando que isso aqui é o total de índices da minha matriz, certo? Não estou jogando valor nenhum para ela aqui dentro. Beleza, em seguida eu já posso fazer o preenchimento dessa matriz. Eu vou precisar de repetições. Toda vez que eu vou manipular vetor ou matriz, eu preciso de repetições, que a gente utiliza o para. Para o para eu vou precisar de quê? Vou precisar de variáveis contadoras, né? Então eu já posso atribuir esses contadores aqui direto. Eu posso declarar direto esses valores aqui. Eu vou precisar de um contador para linhas. E eu vou precisar de um contador para as colunas. Vou chamar de lim e col. Poderia chamar de qualquer outra coisa também, se quisesse. Agora eu vou fazer aqui os paras. O meu linha aqui começa na linha 0. O linha, ele vai... Eu só tenho 3 linhas da minha matriz, então o contador dele não pode chegar em 3. Lembre-se que eu estou referenciando os índices. O índice da minha matriz vai de 0 a 2, porque tem 3 posições, 3 índices. E sempre começa a contar do 0. Por isso que eu coloquei menor que o 3. Tá? Porque ele vai do 0 até o 2. E depois ele recebe aqui o incremento. Esse é o para as linhas, só que a minha matriz ela tem linhas e colunas. Então, para cada linha, eu vou percorrer todas as colunas. Então, agora eu vou ver aqui as minhas colunas. Só para ficar mais claro,
Deixa eu restaurar aqui, puxar a matriz aqui para baixo. Então aqui eu tenho as linhas e as colunas. Para cada linha, por exemplo, a linha 0, ela está presente aqui na coluna 0 até a 3. A linha 1, do mesmo jeito, da coluna 0 até a 3. Então, para cada linha, eu tenho que percorrer todas as colunas, certo? É assim que eu vou fazer o preenchimento da minha matriz. Então, eu vou fazer um outro para, percorrendo aqui as colunas. Coluna recebendo 0. Agora a minha coluna aqui, o índice dela, eu tenho 4 posições, então o índice dela vai ser menor que 4, no máximo. Colunas, mais. Incrementar aqui a coluna. Então fechei aqui o meu para, fiz aqui o início e fim dele. Beleza, dentro esse segundo para aqui é que vai acontecer o preenchimento. Vamos lá, minha matriz. Agora a posição vai ser a posição que eu quero referenciar, que vai ser na linha e coluna, certo? Eu vou pegar os contadores para referenciar. Aqui ele vai do 0 até o 2, aqui vai da coluna 0 até a coluna 3, certo? Não, se eu colocar valor fixo, ele vai só para aquele valor que eu coloquei, aquela posição única. Por exemplo, se eu colocasse aqui 0 e aqui 1, eu estaria preenchendo a matriz na linha 0, coluna 1, ou seja, eu estaria preenchendo esse quadradinho aqui da matriz. Linha 0, coluna 1, certo? Só ele, não, os outros iam ficar zerados. Okay? Então, por isso que eu uso os contadores, que eles vão mudar de valor, né? Eles vão começar do 0 e vão até os valores aqui determinados, então eles vão percorrer toda a matriz automaticamente. Então, nessa posição aqui eu vou receber o que? Um valor aleatório. Como é que eu faço esse recebimento? Eu vou chamar aqui o método da classe útil. Então, u, né, porque eu atribuí a útil para u, então tudo que tem na útil agora eu tenho na minha variável u, ponto. Aí ele chama aqui os métodos. Dentre todos esses métodos aqui, o que vai suprir a minha necessidade é o sorteia. Aqui tem uma explicaçãozinha da função sorteia. Vocês podem dar uma olhada depois. Eu vou utilizar aqui. E aqui a sorteia ela recebe dois valores, um mínimo e um máximo. Então eu quero que vá aqui, sei lá, de 0 a 15, por exemplo. Então ele vai sortear números entre 0 e 15. E ele também vai levar em conta esses números que eu coloquei, ou seja, vai ser de 0 inclusive a 15 inclusive. Se eu quiser um intervalo maior, sei lá, 0 a 9.999, pode ser. Ele vai colocar 10.000 números na minha matriz? Não, ele vai colocar 12. Por quê? Porque a minha matriz só tem espaço para 12 números. E os contadores só vão até esses índices, ele não vai passar disso. Então eu posso colocar aqui só um intervalo que eu quiser, na verdade. Só que quanto maior o intervalo, mais vai ser mais difícil ter números repetidos. Só que se você colocar grande demais, ele vai perder muito tempo calculando esses números aleatórios, certo? Então, para um teste, para teste você pode usar números pequenos mesmo. Então, continuando. Agora eu já preenchi minha matriz. Beleza. É bom sempre você ir, como você vai fazendo passo a passo, é bom você ir comentando o código, certo? Aqui eu vou colocar, ó, preenchendo a matriz. Bom, preenchendo a matriz. Vamos ver o mais que eu vou fazer aqui. Por enquanto só. Beleza. Deixei um espaçozinho a mais só para separar aquela minha estrutura aqui, né? Depois que eu preencher a matriz, o que é que eu tenho que fazer? Vamos voltar para a questão. Lembre-se, você tem que entender a questão para você começar a resolver. Não adianta você querer escrever código sem entender o que a questão está pedindo. Então vamos lá, eu fiz essa parte até aqui esse ponto. Peguei 12 números aleatórios e preenchi numa matriz. Agora eu vou fazer a outra parte. Em seguida, o usuário deve digitar 8 números e o algoritmo deve indicar para cada número presente na matriz a linha e a coluna da ocorrência. O que isso significa? Que eu vou digitar 8 números e ele vai verificar depois que eu terminar de digitar os 8 números se aqueles números que eu digitei, se tem algum que está na matriz. Se ele encontrar algum que tenha na matriz,
ele vai me dizer qual é a linha e qual é a coluna que esse número está na matriz, certo? Então é isso que eu tenho que fazer. Como eu vou receber 8 números e depois eu tenho que guardar esses 8 números para depois compará-los, eu vou pensar em um vetor para guardar esses números. Por que um vetor? Porque eu vou guardar os 8 utilizando uma variável só. Eu não preciso criar 8 variáveis, uma para cada número. Então, eu tendo aqui um vetor, eu vou chamar de vetor n, vetor de números, mas pode ser qualquer outra coisa que vocês queiram. Ele vai ter 8 posições, certo? Porque são os 8 números. Sabendo disso, eu vou preencher esse meu vetor. Vetor ou matriz, eu preciso da estrutura de repetição para preenchê-los. Esse meu vetor, eu não criei nenhuma variável específica para ele, um contador. Eu posso inicializar uma variável aqui dentro, posso criar uma outra variável aqui em cima, ou posso utilizar uma dessas duas que já existem aqui em cima. Eu vou utilizar uma nova variável só para não confundir e ficar mais didático, né? Eu vou colocar aqui count de contador. Poderia ser qualquer outra coisa. Então eu vou dizer que o count aqui ele vale 0. O count ele vai até o índice menor que 8. Se meu vetor tem 8 posições, ele vai de 0 a 7. Então o contador vai até o menor que 8. Enquanto ele for menor que 8, né, na verdade. E o contador recebe um incremento. Pronto. Aí aqui o que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou ter que fazer o que? Que é o receber do usuário. Falou em usuário, você tem que interagir com ele. Ou seja, você tem que falar com o usuário. Você tem que dizer: ei, cara, que tá olhando para esse programa, digite um número, barra n aqui para dar uma quebrazinha de linha, digite um número. E aqui você vai ler esse número. Só que no caso que eu estou lendo, eu não vou ler um número qualquer, eu vou ler a posição do vetor. Então eu tenho aqui o vetor n, ele vai ser lido na posição do contador. Ele vai ser lido no 0, do 1 até a posição 7. Aqui eu estou fazendo o quê? Um comentário, preenchendo o vetor. Ou recebendo os números, algo que te indique, te informe o que você está fazendo com essa estrutura. Beleza. Agora eu já tenho os números. O que eu quero mais? Indicar se cada número está presente na matriz. Cada um desses números que eu li, será que eles estão na matriz? Eu tenho que fazer essa verificação agora. Primeiro, eu vou ter que fazer o par de novo, porque eu vou ter que buscar nesse meu vetor. Então vamos lá. Eu posso fazer isso aqui, ó. Copiar aqui, já que vai ser a mesma estrutura, né? Eu posso usar o count zerando ali? Pode, porque esse count, que esses valores do count, eles existiram só aqui, ó. Dentro, peraí, só aqui. Dentro dessa estruturazinha para. Tá? Depois que eu sair dessa estruturazinha de para, esses valores não vão importar mais para mim. Então eu posso zerar de novo o contador e começar novamente. Então aqui eu tenho 8 números, né? Que esse aqui é o meu vetor, estou percorrendo. Em cada posição do vetor eu vou verificar se ele está dentro da matriz. Quando eu preenchi a minha matriz, eu utilizei duas estruturas de repetição, certo? Porque eu precisava escanear a minha matriz inteira para poder inserir um valor em cada posição dela. Se eu quero descobrir qual é a posição desse número que eu vou aleatoriamente digitar aqui, eu também preciso escanear a minha matriz. Ou seja, eu preciso fazer duas repetições. Eu já tenho um par aqui, ou seja, eu preciso de 3 repetições para essa partezinha aqui de olhar se o número está dentro da matriz. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o segundo para, que vai percorrer as linhas da matriz. Então, linha, recebe 0. As linhas aqui, ó, são 3, então o contador ele não pode passar disso, né? Então ele não pode passar do número 2. Reparem que as linhas têm 0, 1 e 2. Tá? Ele não pode passar disso. Então vamos lá incrementar ele aqui. Beleza, não esqueça de abrir e fechar as chaves. E agora o próximo para vai servir para as colunas. Coluna recebe 0. Coluna menor que... Quantas colunas eu tenho aqui? 4, né? Então ele vai até o índice 3. Então ele não pode ser maior
ele não pode chegar a 4, senão ele vai dar um erro, que não foi possível encontrar, indexar aquele valor. Beleza, pronto. Agora que eu tenho esse monstrinho aqui, essas três estruturas, aí eu posso comparar a minha matriz. Como é que eu vou fazer essa comparação? Lembre-se que o para mais interno, ele sempre vai ser percorrido mais rápido do que o para mais externo. Esse carinha aqui, ele vai rodar mais rápido do que esse outro, que também vai rodar mais rápido que esse outro. Funciona assim. Enquanto esse cara vai estar na posição, vai estar no zero, né, que ele vai estar escaneando lá o vetor na posição zero, a gente vai já ver isso aqui. Ele vai, enquanto ele está na zero, esse cara aqui, ó, vai receber zero também, e esse outro vai receber zero. Só que esse carinha aqui de dentro, mais interno da coluna, ele vai receber zero, vai verificar aqui na coluna zero. Então ele vai verificar aqui, ó. Pá, olhou aqui. Desculpa, olhou aqui só nesse quadradinho, que é a linha zero, coluna zero. Não tá. Então ele vai aumentar o que? Ele vai aumentar esse contador, ó. Certo? Ele parou aqui na chave, ele sobe de novo. O contador agora vai ser 1. Então ele vai vir para esse quadradinho aqui do lado. Depois para esse e depois para esse. Quando ele terminar esse último, aí é que ele vai sair desse para, porque ele vai parar nessa condição aqui, ó. Ele vai fazer esse loop enquanto a coluna for menor que 4. Então ele chegou na 3, é a última vez que ele vai fazer isso. Quando ele subir de novo aqui, que vê que a coluna não é menor que 4, ele já sai desse para, descarta e vai para de cima, que é um prendendo no outro. Um está ligado ao outro. Então ele vai para de cima, que antes era 0, agora virou 1. Ou seja, depois que ele escaneou essa primeira linha, ele vai para a segunda. E vai fazer todo o processo novamente. Terminou esse par aqui de cima, ele sobe para o último. Certo? Então quando ele terminar esse par de cima, ele terá percorrido as 3 linhas completas. Cada linha percorre as 4 colunas com esse parazinho aqui de dentro. Depois que ele percorreu todas as linhas, aí ele pega o próximo número do vetor e faz todo o processo novamente. Deu para entender? Então como é que fica aqui? Eu vou comparar se esse número aqui, que é quem? É o meu vetor, né? Aqui, ó, eu preenchi esse meu vetor aqui. Então eu vou olhar aqui dentro desse vetor. Na posição, essa posição aqui, ó, posição contador. Se essa posição, se esse número é o que? Se ele é igual à minha matriz, né? Aqui, ó, a matriz que foi preenchida aqui com números aleatórios. Vou olhar se ela é igual a essa matriz. Em que posição? Nessa posiçãozinha aqui, ó. E nessa coluna aqui. Só que se eu fizer só isso aqui, eu estou comparando? Não, eu estou fazendo algo que não tem sentido nenhum. Por quê? Porque eu preciso de estrutura de seleção. Se, tem que ter essa perguntinha, se o meu vetor for igual à matriz nessas posições, então ele vai fazer o quê? Vai fazer o que a questão pede, ora. Se for igual, cadê? Deverá indicar para cada número da matriz a linha e a coluna da ocorrência. Escaneou a matriz. Vamos dizer que eu digitei lá para a primeira posição, eu digitei o número 5. E vamos dizer que esse 5 está na primeira posição, ou seja, enquanto todo mundo for 0, ou seja, a primeira posição do vetor 0, a primeira posição do vetor é o número 5, foi o primeiro número que eu digitei. Também é o primeiro número da matriz, coincidiu. Então ele chega aqui e manda a mensagem dizendo que ele está presente na matriz e mostra a linha 0, coluna 0. Se fosse lá se ele tivesse aqui, então ele ia dizer que está na linha 0, coluna 2 e assim por diante. A referência da linha e coluna eu já tenho aqui, ó, só preciso utilizar. E do número também. Então vou só montar a mensagem aqui, ó, no meu escreva. Eu vou dizer aqui o número fulano de tal, que eu não sei quem é. Então eu vou chamar aqui o meu vetor n, que ele possui todos os números. Então eu vou dizer o número que tiver nessa posição aqui. Desculpa,
Eu usei count, né? Então o número que estiver nessa posição aqui, vírgula, tem que lembrar da concatenação. O número que estiver nessa posição aqui, né, ele está na matriz, na posição, pontos, linha igual. Aí eu vou dizer qual é a linha que ele está. Eu não preciso chamar a matriz, eu preciso usar só as minhas variáveis contadoras aqui. E vai estar na linha lim, que é a minha variável. Dá espaçozinho. E coluna variável da coluna. Certo? Vou botar concatenar aqui, ó, só com barra nzinho. Porque ele pode ter mais de um número. Eu posso ter acertado mais de um número, né? Então, se eu tiver acertado mais de um número, ele vai mostrar, obviamente, essa mensagem mais de uma vez. Então, eu preciso concatenar para não... Aliás, botar esse barrazinho N aqui só para ele pular a linha. Né? Cada mensagem ele botar uma abaixo da outra, ficar mais organizado. Vou expandir aqui. A gente poder ver melhor essa mensagem, né? Diminuir um pouquinho aqui. Diminuir mais. Pronto. Então aqui, ó. Essa é a minha mensagem que vai ser escrita toda vez que ele descobrir um número igual na minha matriz. Beleza. O código tá pronto até aqui, ó. Então, do meu problema, eu já resolvi aqui o que? Uns 90%. O que está faltando agora? O caso não tenha nenhum número na matriz, deve ser emitida a mensagem que não foi acertado nenhum valor. Certo? Então aqui é o caso contrário. Se ele encontrar o número, beleza, ele vai mostrar a mensagem que ele está na linha e na coluna. Agora se ele não encontrar, o que ele vai fazer? Vai mandar aquela mensagem. Então é o seguinte, vamos anotar aqui. Que isso ele vai fazer o que? Verificar se o número informado pertence ou não à matriz, certo? Então, nesse momento a gente já pode executar tentando adivinhar só os números válidos. Essa mensagem é para aparecer toda vez que você acertar um número na matriz. Vamos testar? Então digite o número, sei lá, eu botei para sortear de 0 a 11, então vamos ver se ele sorteou algum número 5. Vamos ver também um 6, um 8, um 9, 10, um 2, 1. E tem mais algum? Deixa eu ver, 3, será? Pronto. Nossa, acertei bastante, hein? Então, o número 6, eu digitei o 6, digitei aqui, ó. Vou aumentar esse aqui, né? Então, aqui diz que o número 6 aqui está na matriz, na posição linha 1 e coluna 3. Ok. O 8 está na matriz na posição 0, 0. E o 8 também está na posição 0, 1. E o 8, mais uma vez, está na posição 0. Deve ser ele gera aleatório, então pode ocorrer números repetidos, tá? Que ele vai gerar aleatório toda vez com aquele intervalo. Então, realmente pode sair vários números repetidos. Então, quanto maior o intervalo você botar, menos números repetidos você vai ter aqui. Então, ele está funcionando para mostrar os números, certo? Então, ele acertou quantos? O 6, o 8, o 10, o 2, o 1 e o 3. Mas eu digitei aqui, por exemplo, o 9. Então, o 9 não está nessa matriz, né? Já que ele não mostrou. O 9 não está nessa matriz. Porém, ele deve mostrar a mensagem dizendo que o 9 não está nessa matriz. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, para fazer isso, galera, a primeira coisa que você deve pensar é, se não, aí escreve a mensagem aqui. Só que essa mensagem, ela não vai funcionar. Aqui não vai funcionar, com o caso do se não. Por quê? Só apagar aqui para mostrar por que o se não vai funcionar nesse caso. Lembre-se que ele testa este valor para cada linha e coluna, certo? Então o que você está dizendo aqui basicamente? Que se esse número não tiver, deixa eu aumentar um pouquinho, se esse número aqui
vai ser lá um vetor contador, né? Número o vetor de n aqui, ó, essa posição conte. Ele não estiver nessa posição da matriz aqui, se esse valor não estiver nessa posição, ou seja, pode ser na 0, 0. Se esse valor aqui não estiver na 0, 0, desculpa, se esse valor, a condição que você fez aqui é para se tiver, né? Se esse valor tiver nessa posição, que vamos fazer de conta que é 0, 0, ele vai mostrar essa mensagem. E se não tiver, aí ele vai mostrar outra. Beleza, mas se esse número não tiver nessa posição, mas ele estiver bem aqui, ó, então o sinal vai repetir daqui até essa outra parte da matriz. E só nessa última que ele não vai repetir. Então imagine isso para cada número. Entendeu? Aí ele vai repetir o sinal aqui várias e várias e várias vezes. Então tudo que tiver no sinal ele vai repetir. A mensagem que você botar ele vai repetir. Então não funciona o sinal nessa posição. Por causa disso. Como é que a gente resolve isso? Lembra lá do número primo? No número primo nós utilizamos uma variável para comparar. Lá tinha os divisores. Se os divisores fossem iguais a 2, é porque aquele número era primo. Então a gente somava. Se não fosse, você simplesmente ignorava ele. Né? E você zerava o contador. Para cada número você fazia o contador. Se o contador fosse 2, é que você somasse para cada número. Então assim você testava se cada número era primo ou não. Aqui nós vamos seguir o mesmo raciocínio, só que aplicar de forma diferente. Eu prefiro declarar uma variável do tipo lógico dentro desse primeiro par aqui. Posso dizer lógico status, por exemplo. E vamos dizer que esse status ele receba o valor de verdadeiro, o que é status recebe verdadeiro toda vez que ele encontrar um número. E quando ele não encontrar, aí eu faço esse teste aqui, ó. Primeiro eu vou dizer que vou inicializar ele com o valor falso. Ele está falso, eu vou dizer que ele recebe verdadeiro se ele encontrar o valor, certo? Onde é que eu estou testando se ele vai encontrar o valor? Dentro desses dois pares aqui. Porque ele vai pegar esse número, fulaninho e tal, e vai testar em cada linha e cada coluna. Depois que eu percorri todas as linhas e as colunas, esse par termina bem aqui. Depois que eu percorri todas as linhas e as colunas, se o meu status não tiver mudado para verdadeiro, ou seja, se o status for igual a quê? A falso, ou seja, se ele não tiver mudado seu valor, é porque o número não pertence à matriz. Então eu posso jogar aquele escreva que seria do se não, só que lá dentro ele não ia funcionar da maneira correta. Eu vou dizer que o número fulano de tal, que eu não sei qual é, então por isso que eu vou chamar o vetor na posição lá que eu testei, se ele existe na matriz. Este númerozinho aqui, ele não pertence à matriz, ou não está na matriz, ou este nome não existe na... Foi que eu errei aqui, só o N, né? Beleza. Ok? Como ele pode errar mais de um número, então eu vou botar o barra N aqui só para ele dar uma quebrazinha de linha. Ok? Então, bora testar aqui, ó. Digite o número. 8, 7, 5, 4, 2, 6, 9. Quantos faltam ainda? 4. Pronto, foi. Bora ver como é que ficou essa mensagem. Dos números que eu digitei, ó. 8, 7, 5, 4, 2, 6, 9 e 4. O 8 tá na matriz? Tá. Qual é a posição dele? Linha 2, coluna 2. Número 7 também tá na matriz, deu a posição. Agora o número 5 não pertence. Aí ele mostrou, certo? Ele escaneou o 5 aqui, ó. Não pertence. Daquela outra maneira, a primeira vez que a gente fez, se eu tivesse aqui continuado com o mesmo código, o número 5 não ia aparecer aqui, ele não ia dizer nada, ele só ia passar direto aqui. O 4 ele está 4 vezes nessa minha matriz, né? Ó, posições diferentes, certo? Eu digitei o 4 duas vezes, foi. Digitei o 4 duas vezes, por isso que ele mostra de novo, mesma saída. Entendeu? Então, beleza, pessoal. Essa questão está completa dessa maneira, certo? Só que é o seguinte, aqui foi utilizado variável lógica. Porém, você pode testar com outra coisa.
Você pode atribuir caracteres, você pode atribuir valor. O que interessa é essa lógica. Primeiro você usa alguma coisa aqui e atribui um valor para ela. Toda vez que der a resposta positiva, você muda o valor daquela coisa. E depois que você sai dessa estrutura que faz o teste, no caso a estrutura que faz o teste é essa parte aqui, então depois que ele faz o teste, você verifica se aquela variável mudou o mesmo valor. Se ela tiver mudado, é porque a sua resposta não deu positivo. Aí você escreve a mensagem correta, certo? Para essa situação. Ok? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, mande as suas perguntas. Valeu, galera.